Chegou a hora da gente falar a respeito da família Santo Domingo, a família multibilionária colombiana que vem sendo vinculada aos interesses do Santos, às manchetes relacionadas ao Santos na última semana, desde que Lauro Jardim revelou em sua coluna ter o interesse de adquirir parte da SAF do Santos Futebol Clube. Em primeira instância, a notícia era essa, que logo depois foi desmentida. Lucas Mussetti disse que o Santos não recebeu nenhuma proposta e que, se recebesse, a recusaria. Na sequência, surgiu uma outra matéria de Ana Canhedo vinculando o interesse dessa família colombiana a uma possível aprovação de estatuto. E é aí que a coisa começa a ficar feia e é aí que a gente precisa conversar. Antes disso, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder os vídeos que eu posto aqui, convidá-los, sempre dizer que a partir desse semestre os jogos do Santos têm narração e comentários meus em tempo real aqui nesse canal, nas minhas jornadas, eu ao lado de Murilo Franco. Então não será diferente no próximo domingo, às 8h30 da noite, quando o Santos visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Estarei por aqui, mas para além disso, continuo fazendo os meus vídeos de opinião e aqui, então, portanto, ativa o sininho para não perder nada. Preciso também te recomendar a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você quer fazer uma fezinha, quer brincar com moderação, se for maior de 18 anos, aposte na bet mais segura do país. A aposta não é brincadeira, então você não pode brincar em serviço. Aposte numa bet, numa casa de apostas que tenha muito lastro e muita credibilidade para que o seu dinheiro não se perca, para que você utilize seu dinheiro apenas para se divertir. Se vai ganhar ou se vai perder, isso é outra história. Mas não coloque o seu dinheiro em casas de apostas que não são confiáveis e por isso eu te convido para vir para a Bet Nacional. Vamos lá, gente. Bom, eu prometi que faria um vídeo a esse respeito aqui durante a semana, mas diante das coisas que foram acontecendo, eu fui adiando. Chegou a hora da gente falar com um pouco mais de calma, porque o assunto ele é complexo e ele é profundo, né? Então, a gente precisa mergulhar um pouco mais. Não sei se vai ficar longo ou não esse vídeo, porque aqui eu não tenho roteiro, eu vou falando de acordo com a minha cabeça mesmo, eu não tenho corte nesses vídeos, é o meu modelo de fazer o canal desde que ele existe. Então vamos em frente, assim. A família Santo Domingo, uma família muito poderosa, que eu trago uma matéria, inclusive aqui da Forbes, do ano passado, mostrando e contando um pouco de quem é essa família. A princípio ela se interessou pelo Santos, o interesse girava em torno de R$1 bilhão, o que todo mundo considerou baixo, e hoje a matéria do Globo Esporte trouxe atualizações com relação a esse valor. Eu já quero ir direto para essa matéria do GE, para a gente entender um pouco dessa história, para poder mergulhar de fato nessa família, entender quem é, entender do que se trata e entender se tudo isso é cortina de fumaça ou se é uma grande pegadinha ou se existe uma coisa aqui séria que pode eventualmente avançar no futuro. Vamos aqui, ó. SAF no Santos. Oferta bilionária de fundo da Colômbia pode agilizar processo. Veja etapas e valores. Vamos aqui ler juntos. O Santos tem em mãos, então aqui a matéria já vai para uma linha de apuração diferente do Lucas Mussetti, que disse que o Santos não havia recebido nada. Dá para também afirmar que pode ser que as coisas mudaram, né? Porque essa matéria saiu depois. Então, o Santos tem em mãos uma proposta de venda de sua Sociedade Anônima do Futebol, sua SAF, e deve iniciar nos próximos dias logo novos capítulos de um longo processo em busca de mudança de clube associativo para clube-empresa. Aqui ela não está falando de mudança de estatuto, embora passe por isso. Ela está falando de uma mudança do clube deixar de ser uma instituição sem fins lucrativos e se tornar uma SAF. E aí, gente, isso aqui não tem nada a ver com vender o clube, tá? Primeiro, para o Santos vender um percentual de sua SAF, ele precisa se tornar uma SAF, ele precisa mudar o seu modelo de gestão. E isso, claro, imagino que deva passar pelo conselho e depois por uma assembleia de sócios, ainda que isso não envolva nenhuma outra empresa. Isso é um segundo passo, tá? É importante o torcedor ter clareza com relação a esses passos para não se perder. A proposta de controle majoritário do clube gira em torno de R$1 bilhão. Além do aporte, o grupo, esse grupo que é a família colombiana, também se propõe a assumir de forma integral as dívidas do Santos. Há uma estimativa que esse valor possa chegar a R$1 bilhão também. O Santos, todo mundo sabe que aumentou
definitivamente as suas dívidas desde que Marcelo Teixeira chegou ao poder. O Santos tinha entre 650, no máximo 700 milhões de dívidas, e já estão falando que a dívida vai fechou, né, do ano passado para cá. A gente não viu o balanço, ele deve sair em março, no início de março, deve ser primeiro apresentado ao conselho, depois ao sócio, no site oficial do clube, e se estima que a dívida do clube já tenha ultrapassado a casa de 1 bilhão. Tem gente que até mais apocalíptica fala de dívida na casa de 1,2 bilhão, que eu não acredito. Vamos esperar o balanço para ver. Segundo aqui a matéria, existiria 1 bilhão para investimento no clube, e esse outro bilhão seria para o pagamento total e integral das dívidas. Como a compra não seria de 100% das ações, isso tornaria o valor de mercado do clube superior a 2 bilhões, que é mais ou menos o que a Hexa Capital havia cotado do que o Santos vale, fazendo um exercício entre o que o Santos arrecada e entre o que o Santos tem de passivo. Está por trás da oferta a família Santo Domingo, que controla um grupo chamado Valorem, detentor da TV Caracol na Colômbia e de ações na AB InBev. A família, cujo fundo de investimentos está localizado em Miami, também é sócia minoritária do Washington Commanders, time de futebol americano que joga NFL. Em maio do ano passado, o Santos contratou a XP Investimentos para auxiliá-lo na avaliação de mercado e na busca por investidores. Essa é a primeira oferta oficial. De novo, o GE, através da Ana Canhedo, dá aqui que há uma oferta oficial, uma operação bastante diferente do que deu Lucas Mussetti em seu canal. A construção da oferta. Desde maio de 2025, o Santos passou por um longo processo antes de receber a proposta não vinculante. Isso é, uma proposta que não obriga nenhuma das partes a fechar negócio. Foram meses para mostrar ao mercado as possibilidades que o clube oferece. A partir da análise de documentos financeiros detalhados, a família Santo Domingo se propôs a investir cerca de 2 bilhões de reais na proposta. Na proposta, o Santos ainda ficaria com uma porcentagem minoritária das ações do clube. Próximos passos. Cabe ao Santos agora renegociar a oferta, propor novos termos, se assim julgar necessário, e aguardar uma nova resposta para então dar exclusividade à família Santo Domingo e preparar o terreno para uma mudança estatutária. O clube, que estuda uma reforma em seu estatuto há alguns anos, pode propor uma mudança mais rápida apenas no que se diz respeito aos termos de uma eventual SAF, fazendo com que o conselho e depois os sócios votem para liberar ou não a venda majoritária de ações. Segundo a apuração de Ana Canhedo, dado o fato do Santos ter gostado da proposta, o Santos poderia mudar completamente o processo que está sendo desenhado nesse momento de mudança estatutária, que tem um monte de jabutis. Vamos lembrar, o Santos, a gestão e a comissão de estatuto entendia ser importante mudar o estatuto do Santos. Já tem alguns anos que não muda. Dentre essas mudanças está lá a mudança do código de SAF, que para muitos existe ali um texto não muito claro com relação a isso. Outros defendem que o texto está absolutamente claro. Eu não vou entrar nisso. Eu já ouvi pessoas que eu gosto que falam coisas dos dois lados, mas eu não sou advogado. Não é minha pretensão aqui também ser adivinho. Então, portanto, se existem pessoas que dizem que há uma incongruência com relação ao texto, não vejo o problema de alterar essa parte do texto do estatuto. O grande problema foi, como a gente repercutiu bastante aqui nesse canal ano passado, a comissão de estatuto colocou uma série de jabutis nesse novo estatuto, inclusive permitindo com que pessoas do comitê de gestão recebam salários dentro do Santos, e salários que dificilmente serão auditados, salários que não há teto, entre outras coisas, como mudanças estatutárias que vão prejudicar muito o futuro do Santos. A gente falou sobre todos esses detalhes, eu não quero me estender muito, mas a gente falou sobre todos esses detalhes em alguns vídeos para trás e, claro, quando esse tema voltar com força, vamos lembrar que a comissão de estatuto redesenhou a sua proposta, que vazou depois que apresentou para o conselho. O conselho apresentou mudanças e o associado não tem noção de quais serão essas mudanças que entrarão em votação. A gente tem que esperar para ver qual é a mudança que o conselho, a partir do que a comissão de estatuto fez, promove, né? E aí vamos entender
o que vem de documento para a gente poder aqui se manifestar a respeito. Mas está vendo como é complexo? Porque são muitas camadas. Eu espero que você não esteja se perdendo. Aqui fala, o que a Ana Canhedo quer dizer é que todas essas mudanças que o Santos está planejando no seu estatuto podem não acontecer agora. Para, de uma maneira, acelerar o processo de transformação em SAF, segundo a apuração dela, o Santos poderia tirar esses jabutis da conta e votar no Conselho apenas uma aprovação, apenas o texto que muda o estatuto para o Santos poder se tornar SAF e, a partir de um segundo momento, a votação para a migração de um clube, de uma instituição sem fins lucrativos para uma SAF. O que eu considero adequado, assim esses jabutis não precisariam passar. A apuração dela vai nesse sentido. Eu espero que tenha ficado claro. De novo, é um assunto complexo. Espero que não tenha se perdido até aqui. Atualmente, o estatuto veta uma venda desse porte. Aqui, de novo, é a opinião dela. Há juristas que dizem que não, como há juristas que dizem que sim. Desde a contratação da XP, a ideia da diretoria era propor uma mudança estatutária com uma proposta em mãos para deixar mais claras as possibilidades. Só então, com a eventual aprovação de uma venda majoritária das ações, é que o Santos poderá tornar a proposta da família colombiana vinculante. Assim, a oferta será dissecada nos mínimos detalhes, como, por exemplo, quais serão os aportes anuais, entre outras coisas. A proposta tem no contrato vetos importantes para a manutenção da história do Santos, como a impossibilidade de mudança de nome, hino oficial, cores básicas do uniforme e localização. Os colombianos devem vir nos próximos meses ao Brasil para conhecer de perto a estrutura alvinegra. Então, portanto, a apuração que ela traz é que a coisa avança, que inclusive hoje a briga política do Santos, que está em volta dessa aprovação desse novo estatuto cheio de jabutis, seria mudada, adiada para que apenas o texto da SAF inicialmente passasse, o que eu acho que é muito positivo. Pois bem, então essa é a apuração mais recente da Ana Canhedo, do GE, do Globo Esporte, falando sobre o interesse dessa família Santo Domingo no Santos. Mas quem é essa família Santo Domingo? Quem são essas pessoas? Vamos tentar entender. Existe uma matéria do ano passado da Forbes que explica um pouquinho o poderio dessa família. Então vamos aqui diretamente para Forbes. Família Santo Domingo, um império em expansão. Eu, obviamente, traduzi o texto aqui para português, talvez tenha alguma... O tradutor ele não é necessariamente muito fiel, mas acho que dá para ler o texto com tranquilidade. A família mais rica da Colômbia, esses são os 3 pilares, né? Investiu 78 bilhões de dólares em 2024 para expandir a Refecosta, sua empresa de comércio de madeira com 40 anos de história. A matriarca Beatriz Dávila de Santo Domingo é a mulher mais rica da Colômbia. Uma das mulheres mais ricas do mundo, tá? O império da família Santo Domingo, a mais rica da Colômbia, continua a crescer. 3 membros da família alcançaram o status de bilionários. Beatriz Dávila, de Santo Domingo, 85 anos, com uma fortuna de 4,4 bilhões de dólares. Então sempre fazer vezes 5 essa brincadeira, 5 e pouco. Alejandro Santo Domingo, 47 anos, com 3,3 bilhões. E André Santo Domingo, de 46 anos, com 1,8 bilhão de dólar. Também figura na lista global Vera Rekulski Santo Domingo, uma das mulheres mais ricas da América Latina, viúva do filho mais velho de Júlio Mário Santo Domingo, que possui uma fortuna de 1,3 bi de dólares. Beatriz Dávila, a matriarca, é a mulher mais rica da Colômbia. Ela é a 4ª milionária colombiana mais rica. Controla 1/3 da, eu acho que 4ª milionária, sem colocar gênero, imagino que seja isso aqui. Controla 1/3 da holding Santo Domingo e possui ações da gigante Anheuser-Busch InBev, que constitui a maior parte de sua fortuna e de toda a sua família. Seu filho, Alejandro Santo Domingo, está à frente dos negócios da família. Ele assumiu a liderança da holding em 2011 após a morte do pai. Ele é o presidente do conselho de administração do grupo Valorem, criado a partir da divisão dos negócios entre a Bavária e os Valores Bavária em 1997.
Embora ainda detenha 1,2% da gigante cervejeira global Anheuser-Busch InBev, AB InBev ou AB InBev, a controladora da Bavária, a Valorem, tornou-se seu principal veículo de investimento na Colômbia, permitindo-lhes diversificar seu portfólio em setores como varejo, transporte, indústria, mídia e agora energia renovável. Os caras estão metidos com todos os tipos de indústrias diferentes. Aqui mostra um pouco os dados da fortuna da Beatriz Dávila. Ela em 2021 teve uma queda para 22, depois subiu um pouquinho em 23, subiu bastante em 24 e 25 chegou a fortuna de 4,4 bilhões de dólares. No último ano, a Valorem realizou um investimento multibilionário de 78 bilhões de pesos por meio da Refocosta, uma das empresas dedicadas ao processamento e comercialização de madeira. O investimento concentrou-se na construção de uma nova fábrica de compensado no departamento de Bolívar, que se tornou a maior unidade de produção do gênero no país. Essa nova empreitada faz parte do plano do grupo empresarial de competir em um mercado que era abastecido principalmente por importações, provenientes sobretudo do Chile, Uruguai, Brasil, Equador e China. Com essa iniciativa, o Grupo Santo Domingo poderá começar a suprir aproximadamente 70% da demanda nacional. Outro dos negócios mais fortes do grupo tem sido a rede de supermercados de baixo custo, o D1. Os caras são estilo Pedrinho BH. Em 2024, a rede varejista registrou vendas de 19 bilhões de dólares, um aumento de 11,57% em comparação a 23, quando as vendas atingiram 17,39 bilhões. Com esse valor, a empresa se tornou a maior varejista do país, superando o grupo Êxito, que, em seus diversos formatos, registrou venda de 16,25 trilhões na Colômbia. E o Tiendas Ara, com 13,32 trilhões em vendas. A D1 já conta com mais de 2.400 lojas em 520 municípios e avança em um ambicioso plano de expansão em 20 centros de logística e cerca de 19.500 funcionários em 28 departamentos. Eu acho que aqui está trilhões, mas imagino que seja bilhões, né, gente? Não imagino que chegue a trilhões de jeito nenhum, coisas de tradução. A família também detém mais de 80% da empresa de transportes de Transa, que nominho, hein? Além de participações na Cine Colômbia, Caracol Television, Blue Rádio, El Espectador, Gases del Caribe e San Francisco Investments. No último ano, eles concentraram em entrar em um setor de alto potencial na Colômbia, o de energias renováveis. Na sequência de uma aliança estratégica com a sua parceira francesa EDF Colômbia, Refocosta, uma das subsidiárias da Valorem, anunciou planos para construir uma nova central elétrica de biomassa no município de Vila Nueva, Casanare. A instalação terá uma capacidade instalada do total de 28 MW e representa um investimento de aproximadamente 50 milhões de dólares. Em 2023, a família vendeu 166,7 milhões de euros em ações da empresa proprietária da Peach Coffee, uma transação que reduziu sua participação em mais da metade segundo registros. Então aqui eles têm negócios, investem em negócios e vendem negócios. É importante saber que quando o Santos for comprado, em algum momento, imagino que será, não sei se por eles ou por qualquer outro dono, o Santos, do mesmo jeito que foi comprado, pode ser vendido. E na venda não tem mais aprovação de sócio, tá? Não tem mais aprovação de conselheiro, uma vez que, o Rodolfo Gomes ficou trilionário e resolveu comprar o Santos. Ok, comprei o Santos. Quero vender o Santos, seja por menos, seja por mais. Não preciso passar por absolutamente nada. É só eu me acertar com o comprador. Então, essa votação para aprovação de SAF e a votação futura de eventual aprovação que seja a família Santo Domingo ou qualquer que seja outra que assuma o controle do Santos, será a última grande votação numa Assembleia de Sócios do Santos. Quando isso, a não ser que algum dia o clube resolva recomprar sua parte majoritária. Mas eu não conheço nenhum caso no mundo em que o clube associativo recomprou a participação que detinha nas mãos de um dono.
também venderam parte de uma participação de aproximadamente 1 bilhão da Keurig Dr. Pepper Inc. e aumentaram seu investimento na Flying Embers, fabricante de coquetéis em lata. Hoje o conglomerado possui ativos consolidados na Colômbia, totalizando 5,4 trilhões de dólares. Cada uma das empresas em nosso portfólio continua focada em liderar seus segmentos, concretizando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável na Colômbia, explicou Felipe Arrubla, braço direito da família Santo Domingo e que está no grupo há mais de 20 anos em entrevista à Forbes. Andrés, o filho mais novo de Julio Mário, manteve-se afastado dos negócios da família e concentrou-se na música, na arte, na filantropia, como parte da alta sociedade de Nova York, onde reside. Na lista global de bilionários da Forbes, ele ocupa a posição de 1858, com uma fortuna de 1,8 bilhão, o que torna a terceira pessoa mais rica de Santo Domingo, atrás de sua mãe e de seu irmão mais velho, respectivamente. Vera Rechulski, Santo Domingo, por sua vez, possui uma participação na holding familiar e seus dois filhos, Tatiana Carizaghi e Júlio Mário Santo Domingo III, detêm participações menores, em torno de 5% cada. Entre os negócios que administram, eles possuem participação no Chateau Petrus, uma vinícola francesa que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo. Os investimentos públicos da família incluem participações na Keurig Dr. Pepper, Kraft Heinz, JDE Peet's, proprietária da Peet's Coffee. É basicamente essa matéria que mostra um pouco da origem da fortuna dessa galera que praticamente comanda muitas das importantes indústrias estratégicas e comerciais da Colômbia. Então os caras não são pequenos, os caras não estão para brincadeira, mas você fala, Rodolfo, mas peraí, cara, o que uma família colombiana vai se interessar pelo Santos Futebol Clube? E aí a gente precisa entender algumas coisas. A primeira dessas coisas é, até que ponto, a partir do interesse do próprio Santos se transformar em SAF e contratar XP Investimentos para isso, fez com que a informação chegasse aos Santo Domingo? Essa é uma questão. E outra, independentemente disso, existe uma coisa aqui que ela é óbvia e que é só vocês ficarem de olho quando o Santos for jogar nos jogos da Sul-Americana, independentemente do time que o Santos for enfrentar, dão uma olhada no noticiário do time que for enfrentar o Santos na primeira fase, segunda fase, não importa qual fase, nos jogos de Sul-Americana, como eles vão estar se referindo ao Santos Futebol Clube. Eu falo que o mundo se refere ao Santos como o maior clube disparado do Brasil. E a América do Sul também. A América do Sul também faz isso, a Colômbia, a Argentina depois, nesses últimos anos, perder Libertadores para Flamengo, Palmeiras e tal, muitos torcedores começaram a mudar um pouco desse olhar por conta do momento, que é natural, mas quando você olha para a questão histórica, nada se compara com o Santos Futebol Clube sob o olhar de pessoas que estão fora do país. É só você olhar qualquer pesquisa em qualquer país do mundo sobre qual o clube mais conhecido do Brasil fora daqui. Que o Santos, infelizmente, não é respeitado. Daria para dizer que o Santos não é respeitado pelos brasileiros. É uma verdade. Mas o Santos não é respeitado, inclusive pelos seus próprios dirigentes, que desrespeitaram o clube ao longo de tantas e tantas décadas, acabando com as finanças do Santos, fazendo gestões atrás de gestões completamente horríveis, e que fizeram com que o Santos se transformasse num clube hoje de médio para pequeno em termos de infraestrutura. Em termos de infraestrutura, há hoje clubes pequenos e médios que detêm estruturas muito superiores à do Santos. E um clube que tem uma receita média. Clube que hoje faturava, né? Porque perdeu o patrocinador, mas faturava de Master com o Neymar em campo menos que o Atlético Mineiro, que tem o Hulk e está fora do eixo. É nisso que essa gente transformou o Santos num clube muito menor para a visão aqui nossa da bolha brasileira, não para nossos corações, para gente que conhece profundamente a história do Santos, mas isso é muito diferente. Quando saímos aqui da fronteira nacional, o entendimento do tamanho do Santos é completamente diferente. Acho, inclusive, que esse não será o único conglomerado poderoso que irá se o projeto for sério de SAF, que irá se interessar pelo projeto do Santos. Por isso que defendo que essa venda
seja para quem for, seja muito bem feita e muito calma, o que eu particularmente duvido na mão de quem o clube está hoje, mas gostaria de elogiar no futuro que a venda tenha sido feita de maneira muito consciente, justamente porque acredito que terão outras propostas, afinal o mercado internacional olha para o Santos de uma maneira completamente diferente do mercado nacional. Tá? Então temos isso aqui. Agora, há também uma grande possibilidade de tudo isso ser uma imensa cortina de fumaça. Há também a possibilidade disso aqui estar mascarando os reais interesses dessa diretoria, os possíveis reais interesses. Eu não tenho essa informação, mas isso a gente vai descobrir nas próximas semanas, nos próximos meses. Dessa diretoria e da comissão de estatuto. A comissão de estatuto fala que a diretoria não tem nada a ver, que eles são independentes com as mudanças que eles escolheram para o conselho votar, o que eu duvido completamente. Duvido completamente. A gente é bobo, mas nem tanto, né? Não dá para duvidar disso. Não dá para acreditar, desculpa, nisso. Então o que eu acho que isso aqui pode ser? Uma grande cortina de fumaça. De repente acenaram com uma possibilidade de conversar e já estão fazendo disso aqui algo maior, cujo interesse é, bom, vamos apressar esse estatuto logo, vamos passar tudo conforme ficou, para que o Santos não perca o bonde. Vai que essa família Santo Domingo desiste. E aí o Santos vai continuar nas mãos do Marcelinho e do Juninho Bozella, que inclusive entrou com um registro de boletim de ocorrência contra aqueles mesmos que apavoraram o Gabriel, se disse ameaçado e chegando na Vila Belmiro. Meu Deus, hein? Vamos ver, né? Eu não vou me meter nisso, porque eu não estava lá, não vi. Em todo caso, se até o Gabriel foi cobrado, por que o Bozellinha não pode ser, né? Por que o Bozellinha não pode ser? É inacreditável, né? Mas enfim, em todo caso, eu prefiro aguardar. Por quê? Porque, gente, isso aqui pode ser uma grande manobra da diretoria para passar um estatuto que vai beneficiar ela própria. E uma vez que o estatuto passe, conforme foi divulgado pela comissão do estatuto ano passado, eu não sei qual foi o trabalho que o conselho fez, e isso a gente vai ter que esperar para ver, de retirada e colocada de outros pontos. O texto final ainda não apareceu para a gente. Mas independentemente disso, se o texto for muito parecido com o que vazou com relação a que a comissão do estatuto ali escreveu do que seria o novo estatuto, cara, isso esqueçam, que aí o Santos não vira SAF nunca mais. Vocês acham mesmo que uma vez que o presidente tiver salário, o vice tiver salário, todo o comitê de gestão tiver salário, vocês acham mesmo que com essa boquinha, os caras vão querer vender o Santos para um grupo multimilionário e perder essa boca? Vocês acham mesmo? Se hoje os caras não querem largar o osso por poder, e a gente fala que é só por poder, porque não podemos provar desvios, né, no clube, nunca vazou nada nesse respeito, a gente desconfia de tudo que tem acontecido no São Paulo. Por que acontece no São Paulo e não acontece no Santos? O Santos é muito mais correto. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, mas não podemos ser levianos aqui. Não há nada que aponte qualquer tipo de desonestidade dessa gestão, ou até mesmo da gestão passada, das últimas gestões. Em todo caso, imagina quando esse dinheiro for legalizado no bolso de vários hoje conhecidos aspones da diretoria. Imagina quando isso acontecer. Quando assessores da presidência ganharem grana e serem indicados, tá? Não adianta, não imagina que o presidente vai chegar lá e vai perguntar pro torcedor, irmão, se eu for eleito presidente, eu pego meu primo, o meu cunhado, se eu quiser, posso com a canetada, irmão, meu amigo, o outro ali que é político, filho de não sei quem, que vai me agregar politicamente, vou dando salário pra geral. E se eu quiser fazer rachadinha, se eu chegar e falar, ô filho, seguinte, salário é de 30 conto, você vai receber 10, você não vai fazer porra nenhuma, você vai receber 10 e 20 e volta pra mim. Se eu quiser fazer, é muito difícil de rastrear. Vocês acham que se o estatuto for mudado para isso, os caras vão vender o Santos? Os caras vão aprovar qualquer proposta de vender o Santos? Eu duvido. Então esse estatuto, do jeito que foi escrito,
pela comissão de estatuto, não pode passar de jeito nenhum. Vamos ver o que o conselho fez em alterações. Vamos ver o que vai passar no conselho. E depois teremos uma assembleia. De novo, segundo a apuração da Ana Canhedo, o Santos pode acelerar o processo, tirando todos esses jabutis e mudando só o texto no que diz respeito à SAF. Se for só isso, eu farei aqui, apoiarei uma mudança estatutária tranquilamente. Se o estatuto permanecer rigorosamente o mesmo, e não significa que eu seja fã do estatuto atual. Eu acho que há coisas que podem sim mudar e melhorar, tá? Mas não dá pra gente regredir. Ou a gente avança ou a gente fica na merda que a gente tá. Regredir é que não dá. Então, se o estatuto não for alterado para nada além da mudança do texto da SAF, terão aqui um apoiador que vai não só divulgar para o torcedor que a mudança é positiva, como vai votar a favor da mudança estatutária. Agora, se vier com esses jabutis todos, se isso passar pelo conselho e cair numa Assembleia Geral, é dever do associado, independente do interesse de Santo Domingo ou do caralho a quatro, do escambau da Madureira, que se vote contra. Nós não podemos, no desespero de dias melhores, fazer qualquer negócio. Há tempo para tudo. Inclusive há tempo, se essa diretoria não fizer os processos, e eles estão no último ano de gestão agora, que a gente considera os melhores para transformar o que o torcedor hoje quer, o associado quer que o Santos vire uma SAF, se eles não correrem com isso da maneira mais justa e correta do mundo, podemos tirá-los nas urnas no final do ano. E a oposição que se una ao redor de um nome. Não me venha com 5 nomes. Porque daí, irmão, o Marcelo Teixeira vai ganhar de novo, mesmo com poucos votos. É isso que precisa acontecer. Temos que ter calma. Porque a votação de SAF, quando aprovou a SAF, é a última vez que a gente volta na história do nosso clube. Então vamos fazer as coisas de um jeito correto e sério. A gente espera que todo esse trâmite, se é que ele existe, se é que esse interesse é real, a gente espera que tudo isso seja controlado e difundido pela diretoria da maneira mais transparente e correta do mundo. Mas eu não boto minha mão no fogo por essa gente. E você, coloca? O vídeo ficou um pouco longo, eu espero que não tenha ficado tão complicado de se entender, mas é mais ou menos por aí, a minha visão. Qualquer novidade sobre esse assunto, eu volto aqui pra gente mergulhar mais sobre isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.